A paz do Senhor Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre generosidade. Provérbios capítulo 11, verso 25 diz assim: a alma generosa prosperará, e aquele que ajuda o necessitado receberá conforto. Outra tradução diz assim: a alma generosa engordará, e o que rega também será regado. Bom, o interessante da palavra de Deus, desde Gênesis, que a gente vai perceber que sempre Deus libera bênção àquele que está recebendo crescimento, mas aquele que é abençoado nunca fica sem ser colocado numa situação onde ele necessite repartir a bênção. Como Abraão prosperava e Ló desfrutava daquela prosperidade ao lado dele e crescia junto com ele. A Bíblia fala de José foi elevado a governador, mas junto com a elevação e a exaltação dele, ele teve que abençoar a família dele, repartir aquele momento de exaltação também, ajudando na necessidade da família, colocando em segurança a própria família. Eu percebo que de forma bíblica a prosperidade no sentido enriquecimento, ela não vem para gerar egoísmo de forma alguma, como muitos têm levado a prosperidade só do indivíduo. Deus não observa as portas abertas ou enriquecimento como uma forma de vaidade, e sim como um instrumento de propósito, de atendimento ao coletivo, de atendimento à igreja, de atendimento ao reino de Deus. Então, o enriquecimento ele tem que ser um instrumento de serviço ao próximo e a Deus e ao seu reino. 2 Reis capítulo 4, verso 8 diz sobre Sunamita: e sucedeu também que um dia, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um homem santo de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, ali se retirará. É interessante que Sunamita começa abençoando o profeta com pão. E diz a palavra de Deus bem assim: aquele que recebe o profeta no caráter de profeta receberá galardão de profeta. Aquele que recebe o justo no caráter de justo receberá galardão de justo. E aquele que der um copo de água gelada a qualquer um dos meus pequeninos, de maneira nenhuma ficará sem o seu galardão. Sunamita começa a segurar Eliseu para que ele tomasse um café na casa dela, comesse pão na casa dela, e logo após ela observa que ele era um homem santo de Deus. Eu creio que Sunamita o provou, Sunamita experimentou Eliseu no sentido de descobrir os frutos de Eliseu. E após descobrir os frutos de Eliseu, ela fala para o marido dela e diz: vamos construir uma casa, um quarto para ele. E ela coloca cama, coloca candeeiro, ela coloca cadeira, ela mobília todo aquele quarto. Ela começou com o pão e logo ela estava conseguindo fazer um quarto para ele. É interessante aonde a prosperidade nos leva, mesmo que nós comecemos no pouco. A generosidade nos leva. Você não precisa de muito para ser generoso. Generosidade não é quantidade, mas é a qualidade do seu coração em atender a necessidade do seu próximo, ainda que você não consiga atendê-la de forma completa, fazendo esforço para fazer o máximo possível no momento que assim é necessário. Sunamita então começou com o pão, logo estava abençoando o homem com um quarto. E aqui também vem outra característica de quem é generoso: não haverá limites para essa boa ação, não haverá limites nessa boa disposição. A Bíblia diz que, por exemplo, aquele que reparta com liberalidade. Aqueles que foram chamados a contribuir, eles não podem estabelecer um limite naquilo que eles irão fazer, mas sim deixar que Deus ministre qual é a boa vontade dele para que você possa se doar. Também penso por mim que Deus dificilmente enriquecerá alguém que não tenha, que tenha, quer dizer, um coração apegado e limitado àquilo que tem, a ponto de não conseguir se doar a atender a necessidade de outra pessoa.
É tão interessante a generosidade que a Bíblia vai falar, por exemplo, da situação de quando Jesus diz isso, sobre quando você for fazer uma janta ou uma ceia, não chame seus parentes, ou seus irmãos, ou seus vizinhos ricos, antes chame os pobres, os mancos, os aleijados, e então você será bem-aventurado e receberá um galardão na vida eterna. Olha que como a generosidade ela tem uma expansão muito mais além do que a gente imagina. A gente vê a generosidade somente no ato de dar uma esmola a alguém, mas a generosidade ela vai desde um pão, ela vai desde um quarto, a gente vai ver várias coisas na Bíblia referente a isso. No caso de Jesus, uma janta poderia ser um ato de generosidade que gerará galardão diante de Deus, e a pessoa que assim faz uma janta, uma ceia a um estranho que não o possa recompensar, será chamado bem-aventurado. A generosidade também necessita ser feita sem querer receber nada em troca. Você não poderá dizer que você é uma pessoa generosa enquanto você espera receber algo de volta, ou enquanto a tua boca se vangloria do que você fez, dizendo: eu fiz isso para fulano, eu fiz isso para tal pessoa. Quem é generoso não busca recompensa de homens. Quem é generoso sabe que é o que é, porque quer agradar a Deus, e sabe que Deus tem assim um resultado de frutos conforme as nossas boas obras. Bom, 2 Coríntios capítulo 9, essa palavra é muito interessante, que diz assim, verso 6: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia abundância, abundância ceifará. Que confirma Provérbios 11, 25. O generoso engordará, o generoso prosperará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. A minha contribuição às pessoas, à obra de Deus, ao reino de Deus, não pode ser feita por força ou por alguma outra motivação alheia. Ela tem que ser feita pela alegria que veio, que nasceu no meu coração. Senão eu vou me ver embaraçado nos meus próprios sentimentos depois. É o fato de gente que ajuda esperando a recompensa, não vê a recompensa, depois fica lamentando, fica reclamando, dizendo: eu ajudei fulano, ajudei tanto tal igreja, ajudei tanto tal família, e eles não me falaram nem obrigado. É claro que sim, aquele que recebe a boa dádiva deve ser grato. Todavia, se eu não receber o resultado que eu esperava, eu devo continuar fazendo com alegria aquilo que Deus me deu condições de fazer. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Olha aqui a vontade de Deus. A vontade de Deus sobre o generoso é que aquela bênção volte para ele, para que ele possa fazer muito mais ainda boas obras aonde for necessário, quando for necessário. Então, quando eu sou generoso, eu tenho que exercer essa virtude com o entendimento de que Deus quer que aquilo retorne para mim como um galardão, como uma recompensa, como um crescimento, que eu colha aquilo que eu estou plantando, a fim de que eu atenda ainda mais pessoas, ainda mais a obra de Deus, ainda mais os necessitados ao meu redor. Então, Deus é poderoso para tornar, para trazer de volta, para fazer abundante em mim toda a graça ali do caso da ministração dos dons, das coletas, das ofertas, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência para superabundez em toda boa obra. Como eu disse, dificilmente Deus prosperará ou enriquecerá alguém que não vai usar disso para o coletivo, para compartilhar, para abençoar. É isso que o evangelho da prosperidade hoje em dia tem se enganado, tem levado muitas pessoas à vaidade, tem levado muitas pessoas à avareza, à cobiça, e essas pessoas às vezes elas ficam naquele propósito: quando eu tiver muito eu farei por fulano, quando eu tiver muito eu abençoarei a igreja de Deus, quando eu tiver muito eu abençoarei o reino de Deus. Mentira, quem não é fiel no pouco não será fiel no muito. Generosidade não é questão de quantidade, e sim qualidade na disposição do meu coração com aquilo que eu possuo. E continua dizendo: conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Aqui
é um segredo tão maravilhoso que quando vai trazer uma testificação da generosidade, também olhamos para Cristo. Generosidade não nasceu no coração do homem, nasceu no coração de Deus. Deus é tão generoso que Deus já plantou o jardim para o homem. Deus não fez com que o homem plantasse o jardim do Éden. Deus mesmo plantou, Deus deu um lugar abundante de todas as espécies de frutos e de vida para o homem. O homem assim pecou, mas esse não é o caso agora. Bom, Jesus era generoso e é generoso. Ora, aquele que dá a semente, Deus que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Lembre que a Bíblia diz assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Justiça naquele período também era algo clamado nas ruas pelos necessitados. Façam-me justiça. E olha só o que diz: Deus que me dá a semente para que eu semeie e pão para eu comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Com aquilo que eu possuo, com os bens que eu possuo, com o dinheiro que eu possuo, eu posso fazer obras de justiça. Buscar o reino de Deus e a sua justiça não é só orar, não é só jejuar, mas é eu administrar o que eu possuo de forma que eu atenda as pessoas ao meu redor, pratique justiça aonde houver necessidade de ser praticada. E isso vai gerar com que lá na minha sementeira haja multiplicação. Ou seja, lá de onde está vindo as sementes, Deus tocará, abençoará e gerará multiplicação. Para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, enriquecimento para obras de bondade. Enriquecimento não é para vaidade. Enriquecimento vem com um propósito de me levar a obras de bondade, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. E essas obras usadas, feitas através do meu enriquecimento, do teu enriquecimento, faz com que pessoas deem graças a Deus. Olha só como ser generoso é um ato espiritual. Porque a administração desse serviço, aqui no caso da coleta, não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Olha o que o escritor está dizendo. Quando você está administrando o teu bem, ofertando, ajudando na coleta, no caso desse caso aqui, contribuindo financeiramente, você não está só suprindo a necessidade dos homens, mas você está levando com que estes deem muitas graças a Deus. Isso vai redundar, isso vai trazer um resultado de graças a Deus, de ações de agradecimentos a Deus. Visto como na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade dos vossos dons para com eles e para com todos. Como na prova dessa administração, glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo. Quando eu tenho disposição de ofertar, quando eu tenho disposição de abençoar, eu estou provando, nesse ato a minha submissão ao Evangelho de Cristo. No Evangelho de Cristo não cabe avarento, no Evangelho de Cristo não cabe gente egoísta, não cabe gente mesquinha. No Evangelho de Cristo não cabe gente que só pensa em si mesmo. Tanto é que na igreja primitiva ninguém tinha falta de nada, porque os irmãos vendiam as propriedades que tinham e investiam uns nos outros, a fim de que todos fossem abençoados e estivessem numa tranquilidade de vida e de provisão. Não cabe na igreja de Deus gente avarenta, não cabe no Evangelho de Jesus gente que só pensa em si mesmo. Bom, e pela liberalidade de vossos dons. Aqui não é dom espiritual, aqui é presentes, aqui são dádivas. Aqui está falando da oferta, da contribuição para com eles e para com todos. Já coloco. E aqui diz em 2 Coríntios capítulo 9, verso 13, o que é o significado prova dessa administração.
A submissão dos coríntios ao contribuir com a coleta será uma evidência tangível da realidade que está por trás da confissão do Evangelho de Cristo. Quando eu tenho generosidade, quando eu contribuo, quando meu coração é aberto a abençoar, aquela oferta é uma prova tangível da minha confissão ao Evangelho de Cristo. Ali eu estou provando, ali eu estou dando a testificação de que a minha confissão não é só de boca, mas que eu estou provando em obras, que eu estou confessando o Evangelho de Cristo e vivendo o Evangelho de Cristo. Pois ele, sendo em forma de homem, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Quando eu sou generoso, eu me esvazio para atender à vontade de alguém, ou à necessidade de alguém. Deus te abençoe com essa palavra, que Deus venha superabundar a tua vida financeira para que você possa fazer uma boa administração e assim servir muitas pessoas através daquilo que Deus te provê. Senhor meu Deus eterno e poderoso, nesse momento eu oro, Senhor, por pessoas que foram chamadas em generosidade, no dom de repartir, contribuir, Senhor, que eles venham a receber, como essa promessa diz, que o Senhor multiplicará a nossa sementeira, Senhor Jesus, que haja uma multiplicação a partir de hoje, portas abertas, para que eles possam abençoar tanto no pouquinho quanto no muito, porque eles serão colocados em lugares específicos, para obras específicas de justiça, e serão chamados bem-aventurados no nome do Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, tudo que estava travado destrava a partir de hoje, porque creio que teu filho e tua filha entendeu o propósito da provisão que virá, Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja, Pai. Amém.